E aí, galerinha, tudo bem? Mais uma aula aí para vocês. Nós vamos falar agora sobre renascimento cultural. Esse fato ocorreu aí no fim da Idade Média, né? Foi uma transformação da Idade Média para a Idade Moderna. Mas antes de entrarmos diretamente sobre o processo que ocorreu do renascimento cultural, nós vamos analisar os aspectos culturais da Europa medieval. Como era a produção cultural na Alta Idade Média? Para alguns historiadores, esse período não houve cultura, mas ocorreu sim uma produção artística na Europa medieval. Houve modificações em relação à cultura greco-romana. Com o fim do Império Romano, as pessoas saíram das cidades. Então, essa cultura grega romana, durante esse período, na Alta Idade Média, deixou de acontecer. Mas a cultura continuou existindo, de outras formas, com outras referências, principalmente em dois pontos. A cultura na Alta Idade Média passou por um período de desvalorização do mundo terreno. Não dava tanto valor ao ser humano, mas sim uma valorização ao que era sagrado, ao que vinha do divino. Então, esse processo da cultura medieval, ela está ligada a princípios espirituais, aquilo que preenchia o espírito do ser humano, voltado para uma mensagem religiosa, aquilo que dava formação para as pessoas que se ligava a Deus. Tinha aí um domínio da igreja cristã daquele período. Esse processo de cultura da Idade Média, de voltar-se para o sagrado, tem alguns pontos. Dentre eles, esse processo que ocorreu no período medieval da ruralização, do qual se fundou o feudalismo. Então, as pessoas viviam mais no campo do que nas cidades. E essa parcela da população que vivia no campo era praticamente analfabeta, não tinha uma visão voltada para o conhecimento da escrita e da leitura. Para esta população, o objetivo era trabalhar para a sua subsistência e não para apreciar a vida. O consumo artístico e literário desse período medieval ficou na mão de uma pequena parcela da sociedade. Aquela parcela que tinha uma capacidade econômica ou, muitas vezes, aquela parcela centralizada na parte religiosa. Então, a sociedade feudal, ela não tinha uma ligação com a vivência cultural. A renda que era produzida nas atividades de trabalho não dava às pessoas esse privilégio de apreciar a cultura. E ficou, então, restrita a alguns grupos. Primeiro, ao clero, depois a burguesia, que foi surgindo aí a partir do século XI. Então, nós temos aí dois grupos privilegiados que começou a apreciar a cultura, a burguesia e os membros do clero. A produção cultural, então, da Alta Idade Média. No século XI, houve aí mudanças importantes, tanto econômicas quanto social. Mudanças, principalmente nessa forma de vivência, pelo aspecto importante que ocorreu nesse período, que foram as cruzadas. As cruzadas fez reavivar o conhecimento e o contato com outras civilizações. E outro ponto que resgatou na Idade Média com as cruzadas foi o desenvolvimento do comércio, que fez contato com outras civilizações, principalmente com os povos bizantinos de Constantinopla, que guardavam o conhecimento cultural greco-romano, e também com contato com os árabes de Alexandria, que tinham outro conhecimento voltado para a cultura, para a arte e para a ciência. Então, esse novo grupo social que desenvolveu aí no século XI para o século XII com o comércio,
A burguesia, este grupo social, então, começou a adquirir gosto pela arte, pela cultura, pela ciência. A partir do século XI, foram criadas escolas leigas, do qual já estudava esse conhecimento artístico mais amplo. Mas quem estudava nessas escolas? Os filhos dos burgueses, que tinham a condição de estudar. E também no século XI, teve-se contato com novas invenções, a fabricação do papel. Na Idade Média, o que era escrito e relatado era nos pergaminhos, feitos de couro de carneiro, que era raro. Outro ponto importante que surgiu aí, que favoreceu a expansão do conhecimento cultural, foi a criação da imprensa. A máquina de imprimir, criada pelo alemão Gutenberg no século XV, vem aí favorecer a expansão cultural. Vem desenvolver a reprodução de obras gregos e dos romanos. Essa produção teve maior rapidez, porque se imprimia mais rápido, se produzia os livros com mais rapidez. Isso favoreceu também o barateamento dos livros. Os preços ficaram mais em conta, mais baratos. A Europa, nesse período da Baixa Idade Média, então redescobriu a antiga cultura romana, através das obras literárias escritas pelos gregos e pelos romanos. Estas obras estavam guardadas nas grandes cidades, principalmente nos conventos e nos mosteiros. Como foi falado anteriormente, a igreja cristã católica tinha o domínio dessa cultura, dessa literatura, mas com o desenvolvimento da burguesia, este processo foi alterando e as pessoas foram tendo contato com essa cultura. Durante o período desse desenvolvimento cultural, vai se destacar aí o humanismo, ponto importante para esse processo do renascimento cultural. Então vamos falar um pouquinho aí sobre o humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual de valorização da antiguidade clássica, ou seja, reavivou os estudos da antiguidade greco-romana. O movimento humanista, ele tornou-se fonte de inspiração para os novos filósofos, os leitores, os artistas. Todas essas pessoas passaram a ter esse contato com a cultura greco-romana, dando destaque aí à burguesia, o clero e grupos abastados urbanos, aquelas pessoas que tinham privilégios dentro da sociedade. O humanismo, ele foi aí o embrião do movimento renascentista, do movimento artístico, do movimento científico e do movimento literário, algo que nós vamos falar mais à frente. O movimento humanista, ou o humanismo, ele deu destaque à valorização do homem. O homem se tornou aí centro das indagações e dos questionamentos e das preocupações. Essa posição que o movimento humanista tomou de colocar o homem como centro das preocupações ficou conhecido como posição antropocêntrica, ou seja, o antropocentrismo. O homem como centro do universo, como centro das coisas, em relação ao questionamento, ou seja, o humanismo, uma posição antropocêntrica, foi uma reação ao teocentrismo. Teocentrismo que colocava, durante toda a Idade Média, Deus como centro da vida humana. Podemos dizer que o humanismo não foi um retorno ao passado, mas sim uma fonte de inspiração para os novos artistas, para os novos intelectuais. Por quê? Porque eles buscaram, nos métodos de ensino, ensinar as línguas clássicas, o grego e o latim. Buscou também voltar-se os estudos para a natureza, se estudava a natureza, buscava aí um
desenvolveram uma análise e uma crítica na investigação científica. Os humanistas estavam voltando também para o conhecimento da natureza, também esse resgate da ação do homem, da relação do ser humano com a natureza. O humanismo foi um movimento importante que influenciou o desenvolvimento do renascimento cultural. Foi, como eu falei antes, o embrião de toda essa renovação cultural na Europa. Bem, galerinha, no próximo vídeo nós vamos falar aí do significado do renascimento cultural e também das características culturais. Fique ligadinho que no próximo vídeo nós vamos tratar principalmente das características que fez que o renascimento cultural fosse valorizado. Até o próximo vídeo.